internautas, sejam bem-vindos para mais um bate-papo aqui no nosso G5 Entrevista. É claro, como sempre, tem polêmica, tem conversa boa. A nossa entrevistada de hoje, ela pode até tentar não ser polêmica, mas ela abriu a boca, gera polêmica, porque nós vamos conversar agora com Gabriela Rodarte, que está de volta à Câmara. Seja bem-vinda, primeiramente, aqui ao G5. Muito obrigada, Rafael. Um privilégio, uma honra estar aqui para ter essa conversa, esse bate-papo com você. Eu falei que sempre que a senhora fala gera polêmica, porque sempre que a senhora vai à tribuna da Câmara, tem uma polêmica no ar. Eu não sei se é a intenção causar polêmica, Não. ou se é polêmica mesmo. Não é a intenção, mas seguir a ordem natural hoje já é ir contra o politicamente correto, né? Se você fala que azul é azul, você já está ofendendo os daltônicos, por exemplo. Sempre tem um grupo minoritário que se sente ofendido e essa minoria faz muito barulho. Então, são esses argumentos, né, que trazem uma confusão e contra a realidade. Eu sempre digo que eu falo o que é real, né, e os fatos não interessam a opinião de ninguém. O que é certo é certo. Vamos dizer que não é a senhora que é polêmica, a pauta é polêmica. Porque vai sempre contra um grupo hoje. Mas você não acha que hoje tudo gera polêmica, independente do lado? Vamos dar um exemplo. Um jovem universitário, militante, seja do lado de esquerda ou de direita, ele acha que ele vai conseguir mudar o mundo com as suas próprias ações. Ele acha que as coisas devem ser de acordo com o que ele imagina, mas ele não consegue arrumar a própria cama, por exemplo. É o que Jordan Peterson diz, né? Antes de arrumar o mundo, você precisa consertar a sua cama, arrumar a sua casa. E hoje em dia, no mundo pós-moderno, nós estamos perdendo as nossas próprias singularidades e a nossa vocação. O que é que eu sou chamada a fazer nesse mundo? E fazer com excelência. Então, quando a gente vê na política, como que chegaram lá? Pessoas desordenadas, pessoas com interesses mesquinhos, vulgares, e elas chegam lá na política por conta de uma cultura desvirtuada, né? A gente pode falar de cultura aqui, a gente vai ficar um bom tempo chorando de como que tá a nossa vida hoje. Às vezes a mamãe e o pai deixam o seu filho na internet e tem lá Condzilla, o maior produtor de funk, é o que mais cresce no YouTube. É o canal com mais inscritos no Brasil. Mais é o canal de dinheiro funk. também, né, vereador? Felipe Neto, essas coisas. Então, quando a gente fala da política, ou do que é polêmico ou o que não é, tem que olhar primeiro para a nossa cultura, porque é a cultura que pauta a política. E quando eu chego no plenário e falo que nós devemos lutar pelos nossos valores, pelos nossos princípios, isso eu devo fazer porque eu sou do legislativo, eu fui eleita por uma pauta. Dos conservadores, inclusive. Eu sou conservadora, eu sou católica. Inclusive, eu achava que você era evangélica. Eu falei para a senhora quando chegou aqui. Eu sou de Mato Grosso, eu estou aqui apenas. Vai fazer. Tem um ano, né? Um ano que eu cheguei aqui em Goiás. E aí. E tá gostando? Demais, já estou coreano já. É? Tá entendendo? Bom demais, né? Nossa, não tem estado melhor que isso aqui não. Ô, coisa boa. Porque Mato Grosso é maravilhoso também, mas o calor é intenso, né? Então eu encontrei um clima ameno. Como é que é? Você fica, não tá tomando banho e tá suando, né? Sim, você termina de tomar banho e você já tá molhado de novo de suor. É muito quente. Apesar de ser muito bom também, as pessoas são maravilhosas. Bom, vereadora, eu comecei a falar sobre polêmica, então vamos terminar essa parte de polêmica e depois eu quero falar um pouquinho sobre essa retomada da senhora na Câmara de Vereadores. Durante esse trajeto que a senhora percorreu aí na Câmara Municipal, teve alguns empecilhos, alguns pronunciamentos lá que ofenderam algumas pessoas. Eu quero perguntar para a senhora, primeiramente, a senhora se arrepende de algum pronunciamento que a senhora fez na tribuna e falou, não era bem assim, não me entenderam corretamente? Porque teve um que até gerou processo, né? A senhora está respondendo processo por homofobia, é isso? Não, eu não me arrependo, porque quando eu subo na tribuna, eu penso muito antes de falar. Então, nunca subi lá para agir com impulsividade. Lá é um lugar que você tem que ter muita responsabilidade no que vai ser falado. Você está representando uma parcela de uma população no plenário da Câmara Municipal, não é brincadeira. Então eu sempre tento subir com muita responsabilidade, com muita calma, com muita prudência, para emitir as minhas opiniões. E no caso desse processo, como de Chester, né, sou polêmica, vai chegar um tempo que nós precisaremos provar que a grama é verde. Esse tempo já chegou faz tempo, né? Nesse dia, a gente estavam falando, um vereador, inclusive, está no mesmo processo que eu, o Thiago Guiotti, ele fez um pronunciamento mostrando aquela propaganda do Burger King, lembra? Sim.
E aí ele foi atacado por alguma militância que estava lá, acho que vereadores do PT, alguns vereadores, não lembro quais, começaram a atacar a fala do vereador Thiago. Então eu subi na tribuna para mostrar um lado da militância que as pessoas não conheciam. Então eu mostrei um vídeo daquela ativista Amanda Palha, que se intitula Amanda Palha, falando assim, nós temos que parar com esse discurso de falar que nós não queremos destruir a família. Nós queremos sim destruir a família. E eu mostrei esse discurso, falei da militância, como que era o trabalho da militância, falei que a militância LGBT ela não cuida pelos valores da dignidade da pessoa humana, porque na própria militância tem pessoas que têm preconceitos com posicionamentos políticos ou de cor e etc. Tem sim. Então a gente não pode colocar as pessoas numa caixinha como se todas elas fossem iguais. E eu falei nesse discurso ainda, eu não estou falando aqui de homossexuais, estou falando de uma militância, de um ativismo. Assim como tem o braço para o feminismo, como tem outros movimentos. Você está falando de pessoas, né? Não, eu falei da militância e... Militância essa que até falei na tribuna, que tinha pessoas lá que eram filiadas ao PSOL, PSOL que atacou o presidente Jair Messias Bolsonaro, PSOL que é a favor da liberação da maconha, PSOL que é a favor do aborto, do assassinato intrauterino. Então as minhas questões foram muito contundentes e claras nisso. A senhora se sente injustiçada nesse processo? Bom, o processo está correndo ainda, né? A gente acho que abriu denúncia, assim, abriu denúncia. Sim. O juiz já meio que... A gente vê que tem questões, né, bem... Todo mundo tem um lado, não adianta. A pessoa é neutra. Não existe ninguém parcial. Não existe parcialidade. Isso aí esquece, isso aí é mentira. Isso aí não existe. Você sempre eu posso tem tentar, inclinações para um lado. Eu posso tentar no máximo ali, ficar no centro, mas sempre tem uma tendência para o lado. Exatamente. Então o juiz foi bem claro, categórico. Eu acho que até o próprio delegado do caso, ele é filiado ao PT. Não vou falar o nome dele aqui. Mas tem lá no Facebook, ele com uma deputada petista, a filiação do delegado. E esse delegado nos autos disse, a vereadora está junto com outros vereadores, mas ela é a única que mantém posicionamento homofóbico nas redes sociais. Tipo assim, então são 4, ainda queria me tirar para eu ser mais... Analisar. Exatamente. Então, existe sim injustiça. Existe injustiça desde quando eu pisei naquela Câmara e antes disso. Só que não estou aqui para ser justificada, se nem Cristo foi, né? Ele foi santo e injustificado. Quem sou eu, mera mortal e pecadora, para não sei que me reclamar disso. E politicamente, a senhora, por ser mulher, a senhora se sente perseguida? Olha, eu acho que... Eu não me sinto, mas eu fui em algumas ocasiões, né? Eu não me sinto eu não sou vitimista, eu não sou a vítima da minha história porque eu não permito que seja. Mas não por ser só mulher, por ser jovem e inexperiente, ou por ser pobre, ou não ter padrinhos políticos por trás de mim. Então não é só um fato, é uma circunstância, né? Eu sou a mais jovem, eu sou a mulher mais jovem, a que fez a campanha mais barata, que não tem história política e que não tem padrinhos políticos. Você chegou à Câmara? Boa pergunta. Eu cheguei ali por um grito de protesto mesmo. Eu era cabeleireira. Antes de ser cabeleireira, eu já fui barista, já fui atendente, cresci no comércio, lá na Nova Esperança. Eu sempre trabalhei muito na minha vida. Desde pequenininha eu já tinha uma veia empreendedora, fazia chocolate para vender, vendia sabonete na escola, que eu fazia com minha irmã. Sempre tive essa veia mais empreendedora. Quando foi em 2020, 2019 para 2020, eu peguei um empréstimo no banco de R$50 mil para abrir um comércio, uma sala de salão com a minha irmã, que nós trabalhávamos como cabeleireira. Corajosa, hein? Trabalhávamos como cabeleireira. No Brasil, empreender no Exatamente. empréstimo é difícil. Só que a gente tinha uma cartela de clientes, a gente já tinha feito o orçamento, já tinha feito as divisões, tudo certinho para trabalhar e pagar. Só que veio a pandemia, fechou tudo. Eu falei, meu irmão, como é que você pega um empréstimo, sei lá, eu tenho uma dívida de R$50 mil, e como é que eu pago isso se eu não trabalho, se eu não tenho cliente para pagar? Não adianta, você vai afundar. E aí eu comecei a ficar desesperada, eu comecei a atender em casa das clientes, aí eu comecei a falar,
Eu falei, isso não pode acontecer. Como é que eu vou ficar sem trabalhar e os impostos estão chegando na minha casa, vou pagar a conta de água, luz, de energia? Com isso, porque tinha muita gente. Mas, rapaz, ninguém falava isso. Eu acho que eu nem pensei nisso, porque talvez em consequência, em prudência, eu não sei. Mas eu precisava falar porque eu queria. Antes disso, eu já fazia algum tipo de militância pro Bolsonaro, mas bem leve, porque eu trabalhava no salão de domingo a domingo, menos sábado, porque ela era adventista, não abria no sábado, mas o sábado era o meu dia de folga. Alguns comentários, eu fazia alguns comentários, tecia algumas opiniões a respeito da política, militava assim pro Bolsonaro na minha família, mas não era uma coisa de estar em cima do trio, pegar microfone, fazer liderança. Eu não tinha esse perfil. Tanto é que depois que eu ganhei, eu tive que trabalhar muito essa questão de imagem, porque foi muito difícil para mim sair de cabeleireira para vereadora. Eu não assimilei isso, foi muito rápido, mas sempre agi com muita prudência, né? Para não agir ser impulsiva. Mas daí eu peguei e comecei a emitir minha opinião nas redes sociais. Aí teve aquela questão de vacinação, questão de máscara. Eu não usava máscara porque primeiro eu não conseguia respirar com aquilo. Depois eu comecei a estudar e ver que não era bem assim que as pessoas estavam falando, que cientistas falaram. Então eu tinha a minha opinião e gostaria que a minha liberdade individual fosse respeitada. Só que eu achava que ninguém pensava assim. Aí eu vi que as pessoas pensavam assim por conta do engajamento que estava começando nas redes sociais. Na época que eu decidi ser candidata, foi em março, no 15 de março de 2020. Quando o Caiado foi lá na praça e tudo, eu falei, vamos me candidatar. Não preciso do seu voto, né? Foi nesse dia eu decidi me candidatar. Então, em março, abril, de lá pra cá sempre tinha manifestações em Brasília. Toda semana tinha uma pauta, fora Maia, fora sei lá o quê, eu não lembro, mas todos os domingos nós íamos para fazer uma base do presidente, né? Era aquele mundo de verde e amarelo, o pessoal tava enérgico para fazer o apoio ao presidente, eu estava nessa turma aí. Foi a época que nós construímos, né, a Frente Conservadora, tinha muitos candidatos, apoiados pelo candidato a prefeito na época, achamos o partido, que foi o DC, então tínhamos 15 candidatos a vereador e uma prefeito, e começamos daí a trabalhar, pedir voto, e eu nunca tive vergonha, assim, né, de expor, porque eu nasci no comércio, então as pessoas entravam, pessoas que eu não conhecia, eu oferecia mercadoria, etc. Então eu tinha mais, assim, inclinação natural de conversar com as pessoas. Então comecei a pedir voto. Aí eu consegui apoio também da base do presidente Bolsonaro por conta de todo domingo ver um deputado, ver amigo do outro, aquelas coisas que fui criando relacionamento. Aí eu ganhei no final desse ano. Então foi março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Uma pré-campanha, uma campanha muito rápida. 7 meses de trabalho. Então foi pelo momento também que viveu, né? Porque eu falava de coisas que as pessoas não queriam falar e elas estavam acobertadas ali, não, presas, né? Pelo politicamente correto. E eu não tinha isso. Depois de todo esse período, a senhora ainda como vereadora, nós tivemos o 8 de janeiro, que foi o ataque à sede dos poderes em Brasília. Inclusive, a senhora postou algumas coisas na rede social, muita gente pensou que a senhora estivesse lá em Brasília, naquele movimento. Aí eu faço uma pergunta, às vezes eu faço pergunta direto, não se assusta não, porque é uma forma também de informar. A senhora apoiou o ataque aos poderes? Bom, não, eu não achei o modo como foi, assim, eu sigo o Olavo de Carvalho há muito tempo. As pessoas perguntam se você é olavista. Eu falo, não, para eu ser olavista eu preciso estudar muito mais. Mas eu gosto muito do trabalho do professor Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho que abriu os meus olhos para a guerra cultural que estava acontecendo no país. Acredito também que foi por obra, né, do Olavo de Carvalho que conseguiu ter uma ascensão do presidente Bolsonaro para alcançar a presidência da República. E o Olavo já falava das manifestações e como ter essas manifestações. E ele sempre falou assim, que uma minoria bem organizada controla uma maioria desorganizada. Então, desde o começo eu vi que nós tínhamos uma falta de representação, uma falta de liderança e muitas pessoas do próprio grupo se dividindo. Então, o que eu fiz nesse momento foi rezar. Então, foi o momento que eu mais estive em comunhão. Foi o momento que eu mais estive visitando a igreja, conversando com padres. E peguei também que a gente precisa ter esse relacionamento espiritual,
né? A gente precisa estar caminhando com uma liderança também que tenha mais maturidade espiritual do que nós, né? A nossa pequenez. Então eu vi que faltou muito isso, um direcionamento espiritual e falta de uma liderança política a seguir. Até porque a gente está vivendo uma instabilidade muito grande no país, deputados sendo presos, Bolsonaro tinha saído do país, então a quem as pessoas iriam escutar? Então, igual aquele ditado, né, da Alice no País das Maravilhas. Quando pergunta onde eu devo ir, aí o gatinho, pra onde você quer ir? Aí ela não sei, se você não sabe pra onde ir, qualquer caminho serve. Então eu fiquei sempre um pouco temerosa em relação a isso, porque a gente precisa de organização. Sem organização, todo mundo é pai da criança. E cada um faz o seu direcionamento, suas escolhas, né? Vereadora, voltando agora um pouquinho aqui para o mandato da senhora foi cassada pelo TRE por infidelidade partidária. De lá para cá houve aí uma reviravolta no caso, o TSE decidiu que a senhora deve permanecer no cargo até o fim do julgamento do processo da Suprema Corte Eleitoral. Primeiramente, o argumento da defesa da senhora é que houve perseguição dentro do partido DC. Houve realmente essa perseguição? O que aconteceu? A senhora que estava dentro da situação? Existia uma época, quando a gente foi se candidatar, um grupo, né? Existia esse grupo, que era a Frente Conservadora, e a Frente Conservadora estava dentro do DC. Quando houve um rompimento interno desse grupo, alguns dirigentes começaram a atacar a minha pessoa e o meu trabalho político. Pessoas que formavam esse grupo estavam na direção do partido também. Então, aconteceu várias aí retaliações virtuais, né, a respeito do meu nome. Como assim, por exemplo? Só para a gente entender. Na época, em maio do ano passado, eu fiz uma contratação no gabinete que não agradou o pessoal que estava comigo lá na frente, conservadora, etc. Do partido. Só do partido. O partido era o mesmo, era um movimento suprapartidário dentro do partido. Entendi. Entendeu? As pessoas desse movimento estavam no partido. Então, quando aconteceu essa contratação, 2 semanas depois, eu voltei já atrás nessa contratação, porque muita imaturidade, às vezes impulsividade, aprendendo como que faz política, tentando criar laços, relacionamentos. Porque a política que você vê não é a política dos bastidores. 5 meses de mandato, muito inexperiente, e pessoas que estavam assim de fora achando que entendiam os bastidores é completamente diferente, né? Existe mais uma guerra interna do que uma guerra externa, principalmente em gabinetes, né? E findou-se que as pessoas romperam comigo por conta que na cabeça deles eu acho que estavam caminhando sozinhos, vendo os meus princípios ali. E começou a ter um racha interno ali, tipo, ela não é isso de verdade, ela não é católica o suficiente, ela não é de direita, ela traiu a direita e aquelas coisas. Aí, indo para coisas mais pessoais, que eu acho até deselegante dizer aqui o que foi. A gente quer saber. Vai ficar querendo. Depois você me conta. Depois eu te conto. A melhor notícia é aquela que não pode ser publicada, viu? Não que eu seja fofoqueiro, só pode ser bem informado. Exatamente. E aí aconteceu que ficou insustentável. Por exemplo, o partido fazia reuniões e não me chamava. O partido tinha essa representação da mulher e eu não era convidada. Não tinha nenhum tipo de ata, não tinha nenhum tipo de ofício. Era como se eu não existisse ali, não fazia parte. A partir do momento que começou a ficar um pouco mais grave, né? De pessoas ligar para outras pessoas e tentar... que informação na política é poder, né? E quando a gente perde várias oportunidades de ter algum crédito para trazer o retorno para alguém, porque outra pessoa foi lá e desfez assassinato de reputação, né? Então foi... Havia um fogo amigo ali dentro do próprio partido. Muito, sim, muito. E eu demorei a perceber isso. Porque esse nome é ruim, né? Porque fogo amigo não existe, é fogo inimigo. Sabe aquela mesmo. sensação que você fala, não é isso, eu tô vendo errado? Só que aí o tempo foi passando e foi provando cada vez mais Mas isso. aí a senhora não escolheu o momento errado para deixar o partido? Porque Aconteceu o seguinte, aí gerou todo esse problema, né? Quando aconteceu justamente quando foi as eleições, eu queria me candidatar a deputada federal. Achei que era um momento muito oportuno pra gente fazer uma base pro presidente. Só que fui vetada. Não, você não tem chapa para federal, você só consegue ter uma chapa se você fizer isso para mim aqui no seu gabinete. Eu falei, não vou fazer. Então eu pedi uma desfiliação justa causa, porque eu não queria participar disso, do que foi proposto. Saí do partido, e aí foi onde o partido tentou
pegar meu mandato. Nós entramos com liminar porque também o partido não tinha legitimidade, prerrogativa para requerir meu mandato, porque eles não atingiram a cláusula de barreira em 2018. Inclusive, ou vai federar ou vai acabar. Exato. Então, já tem jurisprudência no TSE. E se acabar, a senhora não infringiu nenhuma lei. Exatamente. Né? Tem jurisprudência no TSE dizendo que o partido que não alcança a cláusula de barreira não tem legitimidade para requerer o cargo do parlamentar. Até porque ele pode deixar de existir, ou vai ter que federar, vai deixar de existir, vai ter que formar um novo consórcio, né, de partido. Vereadora, agora a senhora está sob efeito liminar do TSE. Sim. A senhora está confiante no resultado final, que é o do pleno, onde mais desembargadores e ministros vão A votar? minha confiança é depositada só em Deus, né? Então, o que Ele quiser para mim, eu estarei aqui para aceitar de bom grado. Mas eu confio que Deus tem o melhor para mim. Se a senhora perdeu o mandato, a senhora já pensou o que vai fazer? Ué, quando eu fiquei os 23 dias, eu fiquei trabalhando no salão com a minha irmã. A senhora voltou a trabalhar no salão? Claro. Vou publicar isso, hein? Ué, pode publicar. Inclusive, se quiser levar clientes pra mim, viu, linda? A gente faz alisamento sem formal. Já vamos fazer uma pergunta. A base de ácidos, maravilhoso. Bruna Rodar saiu ano que eu comecei. Então, eu fiquei no salão esse tempo. E até O salão é seu, esse salão. meu e da minha irmã. Nossa. A gente tem um espaço que atende e faz só um tipo de procedimento que é alisamento capilar. Então, esse tempo que eu fiquei afastada, eu não fiquei chorando. Gente, eu não fiquei triste em nenhum momento, porque eu sei de onde eu vim e eu sei onde Deus quer me colocar. Até me perguntaram esses dias quais são os seus futuros, qual é o seu plano futuro. Bom, aí eu falei, né? Se Deus quiser me colocar para governar o estado, para ficar cuidando dos meus filhos, cuidando do meu marido, aonde Deus quer que eu esteja, eu estarei lá servindo com amor e dando glória a Ele, né? E se a senhora continuar no mandato, o que a senhora tem de proposta para o pessoal de Goiânia? Não, sabe o que eu vi, Rafael? Que um Eu político, senti uma força desse Rafael. ele consegue fazer muita coisa pela cidade, mas assim, é tremendo o que uma pessoa, uma personalidade consegue fazer, ainda mais quando tiver esse poder de influência. Em 2 anos de mandato, nós conseguimos não privilegiar, mas ajudar várias associações de serviço social aos hospitais que principalmente não estão tendo repasse do Estado, precisam de emendas impositivas, como é o caso da Santa Casa de Misericórdia. É uma emenda que nós fizemos lá de R$300 mil, eles compraram mais de 15 computadores, utensílios, insumos para fazer cirurgia, maca para ter mais facilidade no transporte da sala cirúrgica para o apartamento. Então, quando eu vi aquilo materializado, eu falei, meu Deus, para onde que vai o recurso desses parlamentares? Então, a população precisa também ficar vigilante naquele deputado, naquele vereador que foi eleito por ele, porque, olha, dá para fazer muita coisa, dá para tapar muito buraco, dá para trocar muita lâmpada, dá para ajudar na saúde do povo, dá para trabalhar pela limpeza. Então, eu coloco aqui, inclusive, para todos vocês, quem estiver escutando, nosso mandato à disposição, porque não só projetos de lei. Eu queria era mais revogar projetos de leis ali que não servem pra porcaria nenhuma. Só dia de utilidade, tem dia pra tudo. Dia da maçã, Tem dia do dia pra giló, tudo. E é claro que tem que ter para trabalhar, porque a partir que você fala, o dia da solenidade tal, você consegue promover ações, você consegue fazer audiências públicas, recursos, você consegue, né? consegue, mas para tudo também precisa, não é para encher linguiça, né, que nós estamos ali, é para trazer um retorno de verdade, com virtude e coisas boas para a cidade. Então eu tenho projetos, na verdade, para o empreendedor, para o microempreendedor, para o consumidor. Inclusive nós temos um canal para receber denúncias de pessoas que se sentiram lesadas para algum comércio, procurar. Nós estamos participando da comissão do consumidor da Câmara Municipal. E de acessibilidade mesmo. Qualquer tipo de demanda que tiver na sua rua, no seu setor, perto do seu trabalho, nós estamos aqui para trazer melhor qualidade de vida para o povo goianiense. Vereadora, a gente chegou no final da nossa entrevista, não poderia deixar de falar, um assunto polêmico também que a senhora defende, a questão dos CACs, né? Uhum. Inclusive agora o governo revogou as medidas que facilitavam os CACs a terem posse de armas, e a senhora lutou bastante por isso. Mas aí a pergunta polêmica que eu quero fazer para a senhora é a seguinte: essa facilitação, inclusive a Polícia Federal, ela faz uma investigação aqui em Goiás, que está sob sigilo, contra alguns clubes de tiro que estavam facilitando o porte de armas
por meio de pagamentos para entregar armas para outras pessoas. Eles cadastravam esse interessado como se fosse membro, e aí a Polícia Federal, um membro da Polícia Federal, que inclusive é afastado do cargo para um delegado, facilitava esse porte de arma para essa pessoa. Ou seja, a arma ia para uma mão errada. Mesmo diante dessas denúncias que ocorrem de fraudes, a senhora continua defendendo que facilite o porte de arma? Eu não seria hipócrita de dizer que eu não vou defender para o outro aquilo que eu defenderia para mim, né? Como uma máxima, eu não desejo para o outro o que você não deseja para si. Eu quero andar armada. Se eu pudesse andar com 10 armas, eu andaria. Mas eu ainda não posso. Eu sou CAC, eu tenho o direito de ir da escola para minha casa, da casa para a escola. Eu sei da minha conduta, eu sei do que a arma pode fazer para minha vida. Eu sou atleta, né? Eu sou campeã goiana de jiu-jitsu, campeã goiana de muay thai. Já participei do campeonato sul-americano. Comecei a treinar aos 13 anos de idade. Sou faixa azul de jiu-jitsu hoje. Eu consigo derrubar uma pessoa se tiver em condições iguais a mim. Agora, se tiver dois caras de 1,80 m, o que eu faço? Podia ser duas. Exatamente. Para me defender, a única coisa que vai fazer um equilíbrio de força justo é o armamento. Porque não importa o peso ou a altura dele, importa que nós estaremos iguais em uma ocasião de crise. Mas você não acha que precisa, diante dessas denúncias, eu acho que precisa ter uma fiscalização, precisa ter um acompanhamento. A Polícia Federal tem que andar de mãos dadas com toda a associação, com toda a instituição, com todo o comércio. Falta isso. Ilegalidades existem em todos os meios, né? Até a gente estava recebendo uma denúncia de ilegalidade venda de consórcio de moto. Então, assim, existe o erro em todos os lugares. Nós vemos isso acontecer, né? Onde há um espaço, há ali brecha para corrupção e precisa ser tapado. Não digo tapado, né, mas fiscalizado para que não aconteça. A questão em si não é a arma, é como utilizam isso para ganhar dinheiro ou fazer disso de uma forma legal. A arma em si, ela é boa, porque não é o objeto em si que vai fazer alguma coisa. É o homem bom ou o homem mau que está lidando com isso. O que faz com que muitas pessoas, por exemplo, não percam sua vida em um massacre é um homem bom que está armado e poder neutralizar o assassino em série que seja no momento de ataque, digamos assim. Eu sempre falo que a fiscalização deveria ser maior em vários segmentos. Mas se você colocar também que eu com um carro, se eu quiser matar alguém, eu mato. Com uma caneta. Com uma caneta, com uma faca. Se eu quiser só com as minhas mãos, eu também te mato. Você consegue matar? Então, assim, é mais quem vai estar com isso nas mãos. A questão é realmente a fiscalização para não cair em mãos erradas de quem tem esse tipo de interesse. Vereadora, primeiramente, muito obrigado pela sua entrevista. Se tiver alguma coisa que eu esqueci de perguntar ou deixei de falar, pode ficar à vontade. Não sei, vou pensar aqui agora. Mas se você lembrar, você pode me chamar aqui novamente para a gente poder conversar sobre outros assuntos, outros temas, outras pautas, até porque Goiânia sempre vai acontecer, né? E Sim. Se Deus me permitir, estarei aqui para poder representar esse povo e trabalhar sempre para melhorar a nossa cidade. Então, eu estou aqui à disposição. O meu WhatsApp, se você quiser deixar pessoal, é 62992314136. Gabriela Rodarte no Instagram, Rodarte Gabriela no Twitter, Gabriela Rodarte no YouTube. E Gabinete 02 da Câmara Municipal para poder atender a todos vocês. Ok, muito obrigado. E até o nosso próximo encontro aqui. Para você que também está nos acompanhando, continue ligado. A gente sempre volta com uma entrevista polêmica ou divertida também, com muito humor, com muita risada, para deixar você aí muito bem informado. Um abraço e até o próximo encontro.